converter o texto em curvas. Abrir o Corel. Esse processo de converter o texto em curvas é o seguinte: é aquele mesmo problema que eu falei, né? Que às vezes você não tem a fonte instalada, tem que instalar, que a pessoa que mandou o arquivo para você não teve o cuidado de fazer isso. Só que para resolver todo o problema, se o trabalho já for um trabalho confirmado e não vai haver alteração de fonte, a gente pode fazer o seguinte. Vou digitar aqui, ó, aulas do Corel. Vou dar aqui. Para que quando você salve o projeto e o cliente leve para gráfico, para qualquer outra pessoa, ou o próprio cliente que queira olhar em casa, ele não tem um problema que geralmente a gente tem, que é o de não ter a fonte instalada. A gente vai fazer o processo de transformar em curvas. Centralizar aqui e colocar um vermelho aqui. O que quer dizer transformar em curvas? Quer dizer que eu vou fazer com que esse texto se transforme em linha e não uma fonte padrão que for uma fonte instalada, certo? É assim, é como se eu tivesse desenhado letra por letra. Aí, como é um desenho feito à mão livre, né? O Corel considera como se fosse a mão livre. Qualquer versão do Corel ou qualquer local que você levar, ele vai abrir. Então, para transformar em curva é o seguinte, ó. Quando eu fizer assim, ó, aqui no meio, aí converter em curvas. Quando eu fizer assim, ele já converteu. Você pode observar que quando eu selecionar, ele não me dá mais a opção de texto que estava aqui para modificar o tipo da fonte nem tamanho. Agora ele é uma figura, como se eu tivesse redesenhado isso aqui. Aí quando fechar e salvar, você pode tranquilamente salvar no CD e mandar para onde você quiser, que vai abrir sempre assim no formato de curva. Vê. Vou voltar aqui para vocês verem. Voltei, selecionei. Ele ainda é texto. Está mostrando aqui o nome da fonte e o tamanho da fonte. Quando eu colocar aqui no centro, botão direito, converter em curvas, ele deixou de ser texto para ser uma figura agora, certo? Que essa figura aqui vai ser um desenho comum que qualquer versão do Corel, né, desde que você salve para a versão que você queira determinar, vai abrir sem problema nenhum, ok? Aí isso aqui serve, por exemplo, eu só coloquei aqui aulas de Corel, mas se você tiver um panfleto, um cartaz, uma placa que você elaborou para um cliente e tiver vários textos, não selecione o objeto inteiro, selecione só o texto, certo? Porque você não vai pegar, selecionar uma imagem de fundo e pedir para transformar ela em curva, que não vai transformar. Você vai ter que selecionar só o texto que tiver em todo o projeto e transformar em curva. Às vezes, algum preenchimento que você usa na figura, determinadas versões do Corel não reconhece. Diz assim, ele dá uma mensagem dizendo que o preenchimento não foi reconhecido. Se você quer ignorar, repetir ou continuar, alguma coisa desse tipo, assim, eu não lembro agora. Mas pelo menos para o processo de texto, o correto é esse aqui. Você selecionar todo o texto que tem no projeto e botão direito em cima do X aqui que vai aparecer no meio, no ponto médio, né? E converter em curvas. Essa opção de separar em curvas aqui, ó, se eu clicar, ele separou em curvas. Vamos ver como foi que ficou. Ó, o meio do D está aqui, o meio do O, tá vendo? Que ele pegou o texto e transformou numa figura mesmo, como se fosse uma figura desenhada, entendeu? Vamos voltar aqui, deixar do jeito que estava. Pronto. Não vou salvar.